e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. E se eu te dissesse que o caminho do despertar espiritual não é só uma jornada de paz e sabedoria, mas também um mergulho em sombras que poucos ousam encarar? Muitos começam essa busca esperando encontrar respostas, mas ao longo do caminho acabam se deparando com dúvidas ainda maiores e desafios inesperados. E se o verdadeiro crescimento espiritual te levasse a questionar tudo aquilo que você acreditava ser sólido e verdadeiro? Imagine o que é descobrir uma parte de você que nunca conheceu, uma parte que desafia suas certezas e até seus relacionamentos. Você sente que está mudando, mas não sabe exatamente para onde isso está te levando. Seria esse o preço do despertar? Essa jornada pode transformar sua vida de formas que talvez você não esteja pronto para encarar, mas é justamente nela que está o caminho para a verdadeira compreensão. E é esse lado menos falado, mais profundo e misterioso do despertar que estamos prestes a explorar. Eu sou Hélio Venturani, mentor na comunidade O Despertar dos Escolhidos, e juntos vamos desvendar as camadas ocultas dessa jornada espiritual. Neste vídeo, você vai entender os desafios raramente discutidos do crescimento espiritual, a solidão que emerge, as crises que abalam, as dúvidas que consomem. Será que você está preparado para ver o que realmente se esconde por trás dessa busca pela luz? Se o que você busca é mais que uma visão superficial, se quer estar realmente pronto para o que significa despertar, acompanhe este vídeo até o final. Curta, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade, porque essa jornada, embora desafiadora, é o caminho para a verdade espiritual em toda a sua profundidade. No início da jornada espiritual, há um ponto crucial que poucos mencionam, menos aquele momento em que você percebe que não há como voltar atrás. À medida que o despertar espiritual aprofunda, antigas certezas começam a desmoronar e uma nova visão de mundo começa a se desenhar, mas nem sempre com a suavidade esperada. Muitas pessoas sentem um choque ao perceberem que, uma vez que abriram os olhos para certas verdades, é impossível desver ou retornar ao que era antes. Isso pode gerar um misto de saudade e arrependimento temporário pela simplicidade de uma vida sem tantos questionamentos. Essa sensação de não retorno traz consigo um peso. De repente, aquelas respostas fáceis e confortáveis de antes parecem vazias e insuficientes. Há uma saudade inesperada de uma fase mais ingênua, onde as dúvidas existenciais não eram tão intensas. A realidade, no entanto, é que o despertar vem acompanhado de uma consciência expandida, que revela aspectos do mundo e de si mesmo que podem ser desconcertantes. Uma vez que essas portas são abertas, elas não se fecham menos, e essa é a transformação, muitas vezes desconfortável, do processo espiritual. Você pode sentir, neste momento, que sua busca lhe trouxe uma responsabilidade maior. Com a nova perspectiva, surgem perguntas mais profundas sobre propósito, direção e até sobre o próprio significado de ser. Esse peso da consciência recém-adquirida, para alguns, chega a se tornar uma fonte de arrependimento, uma vontade de ter permanecido na fase tranquila de desconhecimento. Mas esse arrependimento é passageiro e, na maioria das vezes, é um reflexo do medo natural de mudanças tão profundas. Mas por que isso é necessário? Esse ponto de não retorno é, na verdade, um marco essencial. Ele é o sinal de que você está deixando para trás uma versão limitada de si mesmo para abraçar um potencial de crescimento muito maior. O despertar exige, sim, coragem para enfrentar a perda de velhos paradigmas e assumir essa nova visão, com todas as suas complexidades. É um momento que separa quem realmente está comprometido com a busca espiritual daqueles que apenas desejam uma versão idealizada dela. Se você chegou até aqui, é porque sente essa necessidade de entender e enfrentar essa verdade, esse ponto sem volta, apesar do medo e do desconforto que pode gerar. É o sinal de que sua alma já não está disposta a viver uma vida pela metade, e é exatamente essa disposição que levará você a uma transformação completa, mesmo que o caminho esteja apenas começando. À medida que o despertar espiritual avança,
um turbilhão emocional pode começar a emergir de forma intensa e inesperada. Esse processo é como abrir uma porta interna que esteve fechada por muito tempo, liberando sentimentos profundos e por vezes dolorosos. Imagine que cada emoção represada ao longo dos anos encontra agora um espaço para se manifestar, como um vulcão que há muito esperava para entrar em erupção. Esse tumulto emocional é, muitas vezes, parte inevitável do caminho, e lidar com ele exige paciência e coragem. Essa fase pode ser comparada a uma tempestade. Você pode sentir, em momento, uma alegria intensa e no seguinte, uma tristeza profunda. Essa montanha-russa de emoções revela, na verdade, camadas ocultas de si mesmo que antes não vinham à tona. São antigas dores, inseguranças e até traumas que, no processo de crescimento espiritual, começam a se manifestar para serem compreendidos e curados. Embora essa intensidade possa assustar, ela é uma parte fundamental do processo de limpeza emocional. Para alguns, essa experiência traz uma sensação de desorientação, como se suas emoções não estivessem mais sob controle. A pergunta "isso é normal?" passa a surgir constantemente. Sim, é normal. Esse tumulto emocional é, na verdade, um convite para você olhar para dentro e reconhecer partes de si que sempre estiveram ali, mas que talvez estivessem ignoradas. Enfrentar essas emoções é como iluminar um quarto escuro. No começo pode ser desconfortável, mas aos poucos você começa a enxergar tudo com mais clareza. Essa tempestade interna também é uma oportunidade de aprendizado. À medida que você passa a reconhecer suas emoções com mais profundidade, desenvolve uma maior capacidade de autoaceitação e compaixão. A conexão com a sua essência se torna mais autêntica e você começa a se relacionar com o mundo de uma maneira mais verdadeira. É como se, ao encarar essa turbulência, você estivesse fortalecendo suas próprias raízes emocionais, tornando-se mais resiliente e autoconfiante. Portanto, esse tumulto emocional, embora difícil, é uma das fases mais transformadoras do despertar espiritual. Ele te ensina a navegar pelas águas profundas da alma, a se compreender e a se libertar de padrões antigos. Passar por essa etapa é como passar pelo fogo que purifica, permitindo que você emergir com um coração mais leve e uma mente mais aberta. É um processo intenso, mas é também o que permite que você se reconecte com quem realmente é, de forma genuína e plena. Ao longo do despertar espiritual, há um momento inevitável e profundamente transformador, a crise existencial. É aquele ponto em que você começa a questionar tudo o que acreditava ser verdadeiro sobre a vida, sobre o mundo e, principalmente, sobre si mesmo. Imagine que você construiu sua vida sobre uma série de certezas, mas de repente percebe que essas certezas não têm mais o mesmo peso. A sensação é de que o chão se abriu sob seus pés, deixando uma pergunta no ar: qual é o verdadeiro propósito de tudo isso? Essa crise não é apenas um questionamento passageiro, ela toca o âmago da sua existência. Ao perceber que a realidade pode ser muito mais complexa do que imaginava, surge um vazio difícil de preencher. Questões sobre o sentido da vida, a razão da sua própria existência e até sobre a verdadeira natureza do mundo começam a emergir. Esse confronto direto com o vazio existencial pode ser assustador, mas é uma parte fundamental do crescimento espiritual, pois ele desconstrói as antigas crenças para abrir espaço para uma nova perspectiva. Durante essa fase, é comum experimentar uma sensação de perda de identidade. As respostas fáceis já não satisfazem, e as ideias que antes orientavam suas decisões e visão de mundo, agora parecem simplistas ou vazias. Esse desconforto, muitas vezes conhecido como noite escura da alma, é um período de profunda introspecção, onde você começa a perceber que o sentido da vida vai muito além das verdades superficiais. Esse é um processo necessário para questionar e desconstruir para então reconstruir uma percepção mais autêntica e verdadeira. No entanto, essa crise não é um fim, mas um começo. À medida que você enfrenta essas questões dolorosas, algo mais genuíno começa a emergir. É nesse processo de destruição e reconstrução que você encontra uma base mais sólida.
uma visão mais ampla e uma conexão mais verdadeira com a própria essência. Ao permitir que as antigas ilusões se dissolvam, você abre espaço para uma verdade que, embora desafiante, é muito mais libertadora. Esse momento marca uma nova fase, onde você passa a viver com propósito e com uma noção mais clara do que realmente importa. A crise existencial, portanto, é um renascimento. Embora seja desconfortável, ela é um lembrete de que o despertar espiritual não se trata de acumular conhecimento, mas de encontrar um significado verdadeiro para a própria existência. Ao atravessar esse processo, você estará mais preparado para abraçar uma nova realidade e vivenciar uma vida mais plena e consciente. Essa crise é a transição que permite deixar para trás o que é raso e ilusório, para então mergulhar no que é profundo e eterno. No processo do despertar espiritual, é comum que a busca por uma compreensão mais profunda nos leve a ver o mundo de outra forma, desenvolvendo uma nova percepção sobre as coisas ao nosso redor. No entanto, nesse percurso há uma armadilha sutil e perigosa: o sentimento de superioridade espiritual. À medida que ganhamos novos insights e nos aprofundamos em verdades espirituais, pode surgir a tentação de nos sentirmos mais evoluídos ou despertos que aqueles ao nosso redor. Esse sentimento, porém, pode ser um dos maiores obstáculos no caminho para a verdadeira iluminação. Esse perigo surge de maneira quase imperceptível ao conquistar uma compreensão espiritual mais profunda. O ego pode sutilmente começar a construir uma nova identidade, uma versão iluminada de si mesmo, criando a sensação de que estamos em um nível acima daqueles que ainda não começaram sua jornada espiritual. Esse sentimento de superioridade cria barreiras invisíveis e gera uma desconexão dos outros, tornando difícil manter uma relação autêntica e genuína. Em vez de nos aproximarmos, acabamos nos afastando, vendo o outro como alguém não desperto ou menos consciente. O verdadeiro paradoxo aqui é que esse sentimento de superioridade é uma ilusão que impede o crescimento espiritual genuíno. A essência do despertar espiritual é a humildade. É entender que cada ser humano está em seu próprio caminho, com seu próprio ritmo e seus próprios desafios. A verdadeira sabedoria nos ensina que não existe uma linha de chegada universal e que todos estamos, de alguma forma, aprendendo. Quando nos permitimos julgar ou menosprezar os outros, deixamos de crescer e nos isolamos em nossa própria bolha de percepção, distantes de qualquer aprendizado significativo. Esse sentimento de superioridade pode se transformar em um bloqueio espiritual, pois a verdadeira iluminação não se trata de se sentir melhor ou mais elevado que os outros, mas de reconhecer a unidade e a interconexão de todos. Essa é a grande lição da humildade: reconhecer que o valor da jornada espiritual está em se tornar mais compassivo, compreensivo e acolhedor, não em julgar ou desmerecer. Na verdade, esse julgamento é o próprio ego tentando se manter presente, criando uma falsa hierarquia em algo que é, essencialmente, um caminho individual e único para cada ser. Ao abandonar a necessidade de nos sentirmos superiores, criamos espaço para o verdadeiro aprendizado e abrimos o coração para conexões reais e profundas. Esse é o ponto em que a jornada se torna sobre o todo, sobre o bem coletivo e sobre o amor genuíno e compassivo por todos, independentemente de onde estejam. É uma lição profunda. O crescimento espiritual não eleva alguém acima de outro, mas ao contrário, nos ensina a caminhar lado a lado, em humildade e gratidão por estarmos todos aprendendo juntos. Uma das experiências mais desafiadoras no despertar espiritual, sentimento de isolamento que pode surgir à medida que você se aprofunda na jornada. De repente, você percebe que as conexões que costumavam fazer sentido já não têm o mesmo brilho, e as conversas que fluíam naturalmente parecem agora superficiais ou até desconectadas. É como se você tivesse sintonizado em uma nova frequência, mas muitas pessoas ao seu redor ainda estivessem ouvindo outra estação. Esse sentimento de solidão que tantos evitam discutir é, na verdade, uma parte inevitável e significativa do crescimento espiritual. Ao adquirir novas perspectivas e questionar antigas crenças, você se distancia de forma
quase automática das suas antigas rotinas e às vezes de pessoas que antes faziam parte do seu círculo íntimo. É um processo que pode parecer doloroso, como se você estivesse perdendo algo, mas na verdade você está apenas se movendo em direção a uma nova realidade. Esse distanciamento social ocorre porque a busca espiritual frequentemente nos leva a questionar valores e padrões que antes eram aceitos sem muita reflexão. Conforme você expande sua visão e seus interesses mudam, as antigas conexões podem parecer limitantes ou até desgastantes. Esse afastamento pode gerar dúvidas internas e até uma sensação de culpa. Será que estou sendo arrogante? Ou será que estou me isolando demais? Essas são perguntas comuns para quem passa por essa fase. No entanto, é importante entender que essa desconexão não é algo negativo. Ela é apenas o reflexo do seu processo de transformação. Assim como uma árvore que muda de folhas para se adaptar às estações, nós também mudamos, e essas mudanças afetam nosso círculo social. Ao perder algumas conexões, você está, na verdade, criando espaço para relações mais autênticas e alinhadas com o seu novo eu. Com o tempo, à medida que você continua sua jornada, perceberá que novas pessoas, com interesses e valores mais próximos dos seus, começam a aparecer. São pessoas que entendem e compartilham de uma visão semelhante, que também estão em suas próprias jornadas de crescimento. É como se o universo estivesse guiando esses encontros, criando uma nova rede de apoio e compreensão que o ajudará a continuar se expandindo. O sentimento de isolamento, apesar de desconfortável, é temporário e serve para pavimentar o caminho para novas conexões mais significativas e verdadeiras. Essa solidão inicial do despertar espiritual não é um fim, mas um cômico. É o espaço necessário para que você se reconecte consigo mesmo antes de se abrir para novas relações. Ao aceitar esse processo, você começa a entender que a desconexão é na verdade uma transição. Ela permite que você mergulhe em si mesmo e explore novas profundezas antes de se unir a uma nova comunidade de pessoas que realmente compreendem e compartilham de sua essência. No final, essa fase o conduz para uma vida mais rica em autenticidade e em relações verdadeiramente alinhadas com seu propósito. No caminho do despertar espiritual, há um momento crucial em que você começa a se perguntar: quem sou eu agora? O que antes parecia claro sobre sua identidade começa a se desfazer. E você percebe que, para evoluir, é preciso deixar para trás partes de si mesmo que até então pareciam inquestionáveis. É como desmontar as peças do próprio ser, uma a uma, e perceber que algumas delas simplesmente não se encaixam mais. Esse processo de mudança de identidade pode ser perturbador, mas é também um dos aspectos mais transformadores do crescimento espiritual. Durante essa fase, você passa a observar que muitas das suas crenças e comportamentos eram construções baseadas em influências externas, menos a família, a sociedade, as expectativas dos outros. Com o despertar, esses aspectos começam a aparecer como roupas antigas que não lhe servem mais. O que antes definia quem você era perde o sentido e surge a necessidade de reconstruir a própria identidade com base em algo mais autêntico. Esse abandono de antigos eus é ao mesmo tempo uma perda e uma oportunidade para um recomeço, onde o verdadeiro eu começa a emergir. Essa mudança, porém, traz um sentimento de vulnerabilidade. Quem sou eu sem esses papéis que sempre desempenhei? É uma questão que desafia, porque ao se despir dessas identidades, você enfrenta o desconhecido. É natural sentir um vazio, uma sensação de que não há mais uma base firme onde se apoiar. Esse desconforto, porém, é um convite para explorar sua essência sem as máscaras ou papéis impostos. É uma chance de se redescobrir, não pelo que espera que os outros vejam, mas pelo que realmente é, em sua pureza e verdade. A cada camada que você solta, surge a possibilidade de alinhar-se com um propósito mais autêntico. Essa nova identidade, ainda em construção, é baseada em valores internos e não em expectativas externas. Esse processo de reconstrução, embora desafiador,
traz uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado. É como uma segunda chance novo começo, onde você pode construir uma identidade que realmente ressoe com a sua essência, livre das amarras e condicionamentos passados. No final, a mudança de identidade é uma libertação. Ao abandonar o que já não lhe serve, você abre espaço para quem você realmente é, para viver de acordo com sua verdade e propósito. Esse processo é a base de uma vida mais plena, em que você age e vive de acordo com o seu verdadeiro eu. Embora possa ser um caminho solitário e, por vezes, assustador, ele leva ao entendimento mais profundo e genuíno de quem você é, em sua essência, menos alguém livre, completo e conectado com a própria verdade. À medida que o despertar espiritual avança, você começa a ver o mundo com olhos diferentes, adquirindo uma percepção mais profunda sobre a vida, a existência e o propósito. No entanto, com essa nova visão, surge também o fardo da sabedoria, a dificuldade de compartilhar essa compreensão com quem ainda não trilhou o mesmo caminho. É como se você enxergasse algo que poucos veem, uma verdade tão intensa e reveladora que chega a transbordar, mas que, ao ser expressa, encontra barreiras de incompreensão ou rejeição. Esse fardo de carregar uma sabedoria não compreendida pode trazer um sentimento de solidão e isolamento. Ao tentar compartilhar essa nova visão, você pode perceber que as palavras parecem insuficientes para transmitir o que sente. As verdades espirituais são, muitas vezes, difíceis de traduzir em linguagem comum, e ao falar delas, é comum encontrar olhares vazios ou reações de ceticismo. O que era para ser uma troca acaba se tornando uma barreira, e você pode sentir que o peso desse conhecimento é seu para carregar sozinho. Essa dificuldade em compartilhar a sabedoria recém-adquirida com aqueles que não estão no mesmo processo pode gerar frustração e um certo desapontamento com as interações sociais. Essa experiência ensina uma importante lição sobre o respeito ao ritmo dos outros. Cada pessoa está em seu próprio caminho e tem seu próprio momento para despertar. Forçar essas verdades pode, na verdade, criar uma resistência ainda maior nas pessoas ao seu redor. Ao invés disso, a chave é aprender a discernir quando é o momento certo para compartilhar e com quem. Essa paciência permite que você mantenha as relações em harmonia, respeitando o livre-arbítrio de cada um e reconhecendo que o crescimento espiritual não é uma imposição, mas uma jornada pessoal. O fardo da sabedoria é, portanto, um exercício de humildade e aceitação. Ao entender que nem todos estão prontos para ver o que você vê, você começa a buscar formas mais sutis e compassivas de expressar o que aprendeu. Em vez de tentar convencer ou impor, você começa a vibrar essa sabedoria em suas atitudes e ações, deixando que o exemplo fale mais alto que as palavras. Essa mudança de postura transforma o fardo em um guia silencioso, permitindo que o conhecimento flua naturalmente, sem a necessidade de ser validado. Com o tempo, essa carga se torna menos pesada. Você percebe que, ao viver a sua verdade em silêncio e em paz, aqueles que estão prontos serão atraídos para aprender com você, sem que seja necessário forçar. O fardo da sabedoria deixa de ser um peso e passa a ser uma fonte de serenidade, pois ao invés de buscar compartilhar, você apenas vive essa verdade. E ao viver de acordo com o que aprendeu, você inspira os outros a buscarem suas próprias respostas, de forma genuína e no tempo certo. Durante o processo de despertar espiritual, uma das mudanças mais impactantes e muitas vezes desconcertantes é o aumento da sensibilidade. À medida que você se aprofunda no autoconhecimento e na conexão com sua essência, parece que uma nova camada de percepção se abre. O que antes passava despercebido agora é sentido com intensidade. Energias, emoções e vibrações de outras pessoas e ambientes tornam-se claras e, por vezes, avassaladoras. É como se sua pele emocional ficasse mais fina, permitindo que cada sensação do mundo externo penetre de forma mais profunda e intensa. Esse aumento de sensibilidade pode transformar até as atividades mais cotidianas em desafios emocionais.
Você pode notar que ambientes com muitas pessoas ou cheios de energia densa se tornam difíceis de suportar. As emoções dos outros parecem se misturar às suas próprias, tornando difícil separar o que é seu do que é alheio. Essa conexão ampliada é ao mesmo tempo um dom e um desafio. Permite um nível profundo de empatia e compreensão, mas exige um cuidado constante para não ser sobrecarregado pela energia do entorno. Em alguns casos, essa sensibilidade intensificada pode levar a uma sensação de esgotamento emocional e físico. É comum que as pessoas, ao despertar espiritualmente, sintam uma necessidade maior de silêncio, de reclusão e de ambientes que promovam paz e tranquilidade. Esse retiro temporário não é um sinal de fraqueza, mas uma necessidade para recarregar as energias e proteger o próprio bem-estar. Nessa fase, o autocuidado é essencial e você pode descobrir a importância de práticas que ajudam a criar uma barreira saudável entre suas emoções e as energias externas. Com o tempo, porém, você aprende a transformar essa sensibilidade em uma ferramenta valiosa. Ao praticar a gestão da própria energia, você começa a desenvolver maneiras de lidar com esse excesso de estímulos, mantendo-se equilibrado em meio às energias externas. Técnicas de proteção energética, meditação e aterramento são ferramentas importantes para ajudar a criar um escudo e manter a própria integridade emocional. Esse processo permite que você se beneficie da sensibilidade, usando-a para desenvolver uma intuição mais forte e uma compreensão mais profunda das pessoas e situações ao seu redor. No final, essa sensibilidade intensificada se torna uma parte preciosa do seu crescimento espiritual. Em vez de ser algo que pesa, ela se torna uma força que permite uma conexão genuína e compassiva com o mundo. A habilidade de sentir e compreender o que antes passava despercebido é um dom que enriquece sua jornada, ajudando a construir um senso de unidade e de amor profundo por todos os seres. Embora seja uma adaptação desafiadora, essa sensibilidade é um lembrete de que você está em sintonia com algo maior, em ressonância com o próprio fluxo do universo. Uma das armadilhas mais comuns no despertar espiritual é a crença de que existe um ponto final, um destino onde finalmente alcançaremos a iluminação completa e nos livraremos de todas as dificuldades. Essa é a ilusão de chegada, a ideia de que, após certo nível de aprendizado, não haverá mais desafios. No entanto, essa visão pode criar um grande bloqueio, pois o crescimento espiritual é um caminho contínuo, sempre com novas camadas a serem descobertas e novas lições a serem aprendidas. Acreditar que há uma linha de chegada pode, na verdade, estagnar sua evolução. Essa ilusão de chegada se manifesta quando você começa a sentir que já atingiu um alto nível de compreensão, que já sabe o suficiente. É como se estivesse no topo de uma montanha, contemplando tudo ao seu redor e decidisse que não há mais para onde subir. Essa sensação de conquista pode trazer um certo conforto, mas também impede que você se mantenha aberto ao que ainda está por vir. O despertar espiritual é um caminho feito de descidas e subidas, e a ideia de que não há mais o que aprender pode bloquear sua jornada. O verdadeiro crescimento espiritual não tem fim. Ele é como um oceano profundo, onde cada descoberta leva a outra ainda mais profunda. Quando achamos que chegamos ao limite, surge uma nova onda de desafios e compreensões que nos empurra ainda mais longe. Essa é a essência do despertar. Ele nos lembra de que a sabedoria verdadeira está em aceitar que sempre haverá algo mais a descobrir. A sensação de chegada é uma ilusão que o ego cria para nos confortar, mas a espiritualidade é um fluxo constante que nos convida a sempre seguir em frente. A beleza dessa percepção é que ela nos liberta da pressa de alcançar um estado idealizado. Em vez de tentar alcançar um ponto fixo de iluminação, passamos a valorizar cada momento do caminho, aprendendo com as lições diárias e aceitando que a espiritualidade é um processo contínuo. Não é sobre chegar a um lugar, mas sobre se manter em movimento, aceitando as experiências e os desafios que surgem, cada um contribuindo para uma expansão mais autêntica do ser. Quando aceitamos que não há chegada,
mas apenas o caminhar, a jornada se torna mais leve e plena. A ilusão se dissolve e o despertar espiritual passa a ser uma dança infinita entre aprendizado e humildade, onde cada etapa revela novos mistérios e novas oportunidades para crescer. Abraçar essa verdade permite que você viva com mais abertura, livre da expectativa de chegar e pronto para vivenciar o despertar em toda a sua complexidade e beleza. No caminho do despertar espiritual, uma das dúvidas mais profundas que podem surgir é sobre o próprio propósito. Ao passo que você começa a questionar antigas crenças e descobre novos significados para a vida. É natural que a ideia de missão ou razão de ser se torne mais presente, mas também mais nebulosa. Você pode se perguntar: o que realmente estou aqui para fazer? Ou será que estou no caminho certo? Essa insegurança quanto ao propósito é um convite ao autoconhecimento, mas também pode trazer sentimentos de incerteza e, por vezes, até de frustração. Essa fase é marcada pela sensação de que o que antes fazia sentido já não é suficiente. Tarefas e metas que eram importantes perdem o brilho e o desejo por algo mais significativo cresce. A insegurança surge quando você percebe que, apesar desse desejo, o que seria se algo mais ainda não está claro. Esse momento pode ser desconcertante, pois, ao questionar o propósito, você também questiona a sua própria identidade. No entanto, é esse processo de dúvida que abre espaço para que você se reconecte com o que realmente importa. Durante essa busca, é comum sentir-se perdido, como se estivesse navegando em águas desconhecidas, sem uma bússola. Esse sentimento, no entanto, faz parte do processo. O verdadeiro propósito não é algo que encontramos prontamente ou que se define de uma vez. Ele é construído e moldado com o tempo, em resposta às experiências e às reflexões internas. À medida que você aprofunda sua jornada, a compreensão do propósito começa a emergir de forma mais natural, revelando-se de maneira sutil, mas poderosa. Em vez de buscar respostas rápidas, essa fase pede paciência e confiança no processo. A insegurança quanto ao propósito é um sinal de que você está buscando algo mais autêntico, alinhado com sua essência verdadeira. Ela convida a refletir sobre seus valores, suas paixões e sobre como você pode contribuir de forma genuína para o mundo. Essa busca pode levar tempo, mas cada passo na direção da verdade é uma parte essencial da jornada. Aceitar a insegurança como parte do despertar é um ato de coragem. Ao invés de tentar forçar uma resposta, você permite que o propósito revele-se no seu próprio ritmo. E, enquanto você avança, percebe que, na verdade, o propósito está em cada ação feita com consciência e presença, em cada momento em que você se alinha com sua verdade. A segurança virá com o tempo, e o propósito antes incerto começará a brilhar com uma clareza transformadora. Uma das sombras mais dolorosas do despertar espiritual é a experiência de rejeição e incompreensão dentro da própria família. A jornada para a espiritualidade muitas vezes envolve uma mudança profunda na maneira de ver o mundo, nos valores e na forma de viver a vida. No entanto, essas transformações podem não ser bem compreendidas pelos que nos cercam, especialmente aqueles que nos conheceram antes dessa mudança. Com isso, pode surgir um distanciamento doloroso e, em alguns casos, até sentimentos de rejeição, criando uma sensação de desconexão com aqueles que até então eram um pilar em sua vida. O que antes era motivo de união, agora pode parecer um ponto de conflito. A nova visão que você desenvolve durante o despertar espiritual pode ser vista como estranha ou ameaçadora para os familiares, que têm suas próprias crenças firmemente enraizadas. Conversas que antes fluíam naturalmente podem se tornar tensas ou até mesmo evitadas. Essa falta de compreensão, muitas vezes, gera uma sensação de solidão, pois não ser aceito pela própria família toca em uma parte muito sensível e pode fazer você questionar seu próprio caminho. Esse afastamento, no entanto, não precisa ser uma ruptura definitiva. Ele é, muitas vezes, uma fase de adaptação e aceitação mútua. Ao invés de tentar convencer seus familiares ou impor suas novas crenças, é possível cultivar o amor e a paciência,
aceitando que eles têm seu próprio tempo e percurso. RJOR. Muitas vezes, uma resposta ao desconhecido e ao medo de perder alguém que se ama para algo que não se compreende totalmente. Com o tempo, você pode perceber que, ao respeitar o ritmo dos outros, abre espaço para que a relação evolua com menos resistência. Essa fase ensina uma lição valiosa sobre amor incondicional e sobre a importância de aceitar as diferenças. Ao vivenciar a rejeição e a incompreensão, você é convidado a exercitar a compaixão e a resiliência, aprendendo a manter o respeito e o carinho, mesmo diante da discordância. Esse processo também reforça sua própria jornada, pois o crescimento espiritual inclui aceitar que nem todos vão entender ou apoiar seu caminho. A aceitação dessa verdade traz uma paz interior, permitindo que você siga firme em seu propósito sem depender da aprovação externa. Com o tempo, alguns familiares podem começar a entender melhor as mudanças que você viveu, e as relações podem se fortalecer em uma nova base, mais tolerante e respeitosa. Esse processo de aceitação mútua pode se transformar em um dos grandes aprendizados do despertar, ensinando que o amor verdadeiro transcende as diferenças e respeita o caminho único de cada ser. Embora doloroso, esse desafio é uma das etapas mais enriquecedoras do crescimento, pois ensina o valor da paciência e da verdadeira compaixão. Ao longo desta jornada pelo despertar espiritual, exploramos juntos as sombras, os desafios e os obstáculos que surgem nesse caminho de crescimento e transformação, do sentimento de isolamento social até o peso da rejeição familiar, passando pelas crises existenciais e pela sensibilidade intensificada. É evidente que a busca por uma compreensão espiritual mais profunda exige coragem e resiliência. Essas experiências, embora difíceis, são como lapidações que revelam uma versão mais autêntica e fortalecida de quem você realmente é. No fim, é esse caminho que leva a uma conexão verdadeira e ao propósito de vida, algo que somente quem encara as sombras é capaz de alcançar. Essas dificuldades não são barreiras permanentes, são na verdade passagens portais que levam a um nível mais profundo de compreensão e de amor. Cada sombra enfrentada permite que a luz interior brilhe ainda mais forte, revelando verdades que talvez nunca fossem descobertas sem esses desafios. Assim, ao abraçar esses obstáculos, você não apenas avança em seu despertar, mas também inspira outros a enfrentarem suas próprias jornadas. Esse é o verdadeiro significado de estar no caminho espiritual, uma busca constante pela verdade, mesmo quando ela se apresenta de forma dura e desconfortável. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal Despertar dos Escolhidos para continuar acompanhando reflexões e ensinamentos que enriquecem essa jornada espiritual. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que também podem estar buscando uma compreensão mais profunda. Faça parte desta comunidade de buscadores e se junte a nós nessa missão de espalhar consciência e inspiração. Afinal, quanto mais conectados estamos, mais apoiados nos sentimos nessa caminhada. Agora, queremos ouvir você. Qual desses desafios você sente que mais o impactou? Como você enxerga a sua própria jornada espiritual? E quais temas gostaria de ver explorados em nossos próximos vídeos? Lembre-se, você faz parte de algo maior, de uma comunidade que entende o valor dessas sombras e as abraça como parte essencial do caminho para a luz. Esse é o Despertar dos Escolhidos e estamos aqui para evoluir juntos, fortalecendo cada um dos que ousam se aventurar na busca pela verdadeira essência.